primeiro capítulo e primeiro versículo em diante. A gente está começando a nossa oração, começar o nosso culto, começar a agradecer a Deus de uma forma genuína, de uma forma amorosa, de uma forma temível ao Deus que nós servimos, que Deus tem compaixão daqueles que o servem, tem misericórdia daqueles que o buscam. Nosso Deus é misericordioso, Ele é santo, Ele é bendito. E aqui o apóstolo Paulo escreve a primeira carta à igreja dos Coríntios. No primeiro versículo ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Palavra viva, eficaz, uma palavra que faz muita diferença nas nossas vidas, quando nós entendemos o versículo de número 2, onde o apóstolo diz que a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e também nosso. É bem provável que a igreja passou pela cidade de Corinto, passou pela igreja de Corinto, e hoje ela nos alcançou. E se ela nos alcançou, nós temos o dever e a necessidade de invocar o nome do nosso Senhor, não somente nosso, mas deles também. A graça e a paz de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre vamos dar graças ao nosso Deus pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo nós somos enriquecidos. Vamos agradecer a Deus, vamos clamar a Deus, vamos falar com Deus nessa hora. Não importa a dificuldade, não importa o momento, o que importa é que nós estamos na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e nós iremos invocar o nome dele nessa hora, em oração, em agradecimento, em louvor, porque fiel é Deus, pelo qual Ele nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus. Temos comunhão com o teu Filho Jesus, e é por isso que nós estamos aqui, pela santificação do Espírito dele que nos concedeu, que nos tirar das trevas, para que nós reinássemos no teu reino de luz e de glória.
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo e bendito nome, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo, a qual nos chamastes para uma gostosa comunhão, num termômetro, num nível espiritual adequado, pela santificação do teu Santo Espírito, é que nós invocamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo por mais um culto estarmos aqui na tua presença, buscando a tua face, Senhor. Que nessa noite o Senhor ache graça diante da tua igreja e receba o louvor, receba a adoração, receba a oração que o teu povo faz, meu Pai. Desde já, Senhor, nós acreditamos no Deus do impossível está agindo em favor daquele que nele espera. Ó Santo, ó bendito de Israel, nós esperamos por ti, porque tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso princípio, tu és o nosso fim, tu és aquele que era, tu és aquele que é e tu és aquele que há de vir, Senhor. Que nessa noite venha em favor da tua igreja, nesta noite desça sobre este lugar, acenda a chama do Espírito Santo de Deus, coloque o amor, a fé e a comunhão nos nossos corações, para que tudo nós fôssemos enriquecidos, mas louvando e adorando e bendizendo o teu santo nome. Que nessa noite haja cura, haja milagre, haja edificação, haja comunhão do teu Santo Espírito ao mover neste lugar, Senhor. Toda força ao contrária, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que é contra o teu reino, nesta hora nós repreendemos no poderio do Senhor Jesus Cristo, que nenhuma obra contrária, que nenhum mandamento do inferno vão prevalecer contra o teu povo, contra os teus filhos, contra os teus ungidos, contra a tua igreja. Mas nesta hora nós te derramamos diante de ti para te agradecer pelo dia lindo e pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muito trabalho, porque o Senhor não tem compromisso com o desocupado, mas o Senhor tem compromisso que aqueles que somam o suor que desce pelo seu rosto e levam o pão santificado, dado pelo Senhor Jesus Cristo para a sua família. Nesta noite nós te agradecemos, porque nós saímos das nossas casas e retornamos em paz, na unção e na santificação do teu Santo Espírito, que nos protegeu, que nos guardou em todo momento, Senhor. Bendito seja Deus e eterno seja o nosso Pai, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a quem tem nos sustentado através do seu Santo Espírito, tem nos monitorado aonde quer que nós andamos. A prenda dos nossos pés estará juntamente conosco a glória e a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de ti, assim como o salmista Davi recitou o Salmo de número 27. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a busquei, para que eu possa estar na tua casa todos os dias, contemplando a sua beleza e também a sua formosura, e no seu templo aprender. Queremos nessa noite aprender mais de ti, Senhor. Nos ensina nesse culto de ensino, para que a vitória seja resplandecente na nossa vida, porque tu és um Deus vitorioso, tu és um Deus que trabalha naqueles que amam herdar a sua salvação, e aqueles que vão herdar a sua salvação são vitoriosos, porque eles estão perseverando com dificuldade, com provações, com limitações, mas o Senhor tem dado graça para que nós passamos pelos vales, passamos pelos montes, porque o Senhor está passando conosco no meio desse deserto. O Senhor já preparou um banquete para o teu povo memorizar diante da tua beleza. Mas nessa noite, Senhor, desça sobre este lugar, enche a tua casa, enche os teus
o louvor da tua glória. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus por esse mundo, mas renovei a minha mente pela tua palavra, Senhor. A palavra de Deus vai nos renovar, vai trazer força, vai trazer fé, vai trazer ânimo, vai trazer a vitória do povo de Deus para mim e para a sua vida, porque nós cremos num Deus vitorioso. Aleluia, Jesus. Deus, mais uma vez segurei minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis.
Eu posso
Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça também a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. E mais uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos, cultuando a Deus, cultuando ao Deus que é vivo, ao Deus que é poderoso. Aleluia, Jesus. Eu peço, querido, para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 24, para nós darmos início. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 24. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você encontrou? Amém. Onde está escrito assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver-se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e o tornarem a despertar, e desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Agora eu quero que você, por favor, feche os teus olhos por um instante só. Feche os teus olhos por um instante só, em nome de Jesus. Nós estamos falando nessa noite, vamos estar falando a respeito de impedimentos e ministração do louvor. Nós cremos que muitas pessoas foram impedidas de chegar até este lugar, não impedidas por Deus, não impedidas pelo Espírito Santo, mas Satanás muitas vezes se opõe no caminho e se levanta, e muitas vezes a pessoa se esquece do Deus que está com ela, e ela olha para suas próprias forças, ela acaba voltando para trás. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí no lugar onde você está, e você apresentasse uma pessoa que você gostaria que estivesse aqui, que você se lembra que ela esteve aqui, e você apresentasse em oração a Deus, para que haja liberdade, para que haja libertação, e para que o nome de Jesus também seja louvado através da vida dessa pessoa. Aleluia, Jesus. Meu Deus e meu Pai,
Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Tu és Deus, Tu és grande, Tu és soberano. Oh Pai Santo, nós nos apresentamos diante de Ti, Deus, em oração mais uma vez nessa noite. Deus, dando graças a Ti, Pai, dando graças, Pai, porque o Senhor tem nos levantado e porque o Senhor tem nos colocado de pé. Mas nós sabemos, Deus, que assim como diz a Tua palavra, assim, 1000 tem caído, Senhor, ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós sabemos, Deus, porque pelo motivo de o Senhor ter nos sustentado, oh Senhor, nós não fomos abalados, porque o Senhor é conosco, e o Senhor é que faz a diferença na vida de toda e qualquer pessoa que busca a Ti. Pai, nós apresentamos, Pai, oh Deus, cada uma dessas pessoas, Pai, que estiveram, Deus, aqui já, Pai, prestando culto racional a Ti, Te louvando, Deus, e Te adorando, e hoje, Deus, não estão, mas tiveram desejo até mesmo, Deus, estar aqui nessa noite, louvando e adorando o Teu nome, mas não estiveram. Pai Santo, nós sabemos que o desejo do Senhor para com as nossas vidas é que nós venhamos cultuar a Ti, porque a Tua palavra mesmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai Santo, o nosso prazer, nós cremos que o prazer do Senhor é quando nós nos reunimos, quando nós congregamos, Deus, neste lugar para a adoração do Teu nome. Então, Deus, nós quebramos, Deus, todas as cadeias, Pai, do inferno. Oh, Deus, todas as correntes, Pai, em nome de Jesus, oh, sejam canceladas, venham a cair por terra, Deus, pelo poder do Teu nome, pelo poder, Deus, da Tua palavra. Porque nós sabemos, Deus, que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, do que aquele que se levanta contra nós. E assim também está escrito, Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a Tua igreja e nós queremos continuar nos colocando, Deus, na condição de igreja do Senhor, para que as portas do inferno não venham prevalecer contra as nossas vidas. Pai Santo, Pai Poderoso, é minha oração, Deus, nessa noite. Oh, meu Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Deus, eu Te louvo, eu Te glorifico e também Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode se assentar por um instante. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E acompanhando essa apostila muito rica em informações, eu me deparei com algumas coisas aqui que eu percebi ser muito interessantes. E o tema é impedimentos e ministração do louvor. Primeira coisa, impedimentos. Vamos por partes. Assim como nós acabamos de ler em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 24 ao 26, é interessante que fala a respeito de algumas coisas, e principalmente daquilo que muitas vezes acontece assim, diretamente na igreja, e também, principalmente no ministério de louvor, e do qual eu tenho o privilégio de fazer parte, né, na igreja, e eu louvo a Deus por isso. E um tempo atrás, nós ouvimos falar tantas coisas a respeito desse assunto, a respeito do louvor, e nós sempre tínhamos algo em mente. Puxa, o que será que tem nesse ministério de louvor que tantas pessoas falam e tantas pessoas se levantam e parece que uma contenda daqui, outra dali, e parece que para impedir o louvor e a adoração de chegar à presença de Deus. E assim, puxa, mas o que será que tem? E nós fomos nos aproximando desde o começo da conversão, creio que 6 meses depois de descer as águas, o pastor chamou para que nós viéssemos a estar fazendo algo na igreja, ligado ao ministério de louvor. Então nós vimos algumas coisas acontecer. Isso eu creio que há mais ou menos 19, está indo para 20 anos atrás. Mas é algo bem interessante, querido, porque no louvor há poder no louvor. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Essa é a vontade de Deus, que o louvor ele flua do fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, para que Deus ele possa habitar no meio dos louvores e fazer a transformação, o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas que estão ali. Então, sempre nós sabemos sim a respeito disso, que nunca se poda uma árvore, ou nunca se podar assim, se faz por cima.
Mas, por exemplo, para arrancar uma árvore, para neutralizar ela, você não vai começar a fazer isso pelos galhos, né? Normalmente a pessoa vai cancelando ali as raízes, a força da árvore, até que ela vai perdendo a sua resistência, e você vai perceber que com o tempo a árvore vai estar seca, não vai estar dando fruto mais nenhum, vai ficar fácil até de arrancar ela daquele lugar, vai apodrecer. E no mundo espiritual acontece exatamente assim. Porque o Senhor, no Salmo de número 1, ele diz que nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água. Porque é naquele lugar que a árvore ela tem vida, e ele faz essa analogia, essa comparação. Ele nos compara a árvore, mas ele compara também, ele fala dele, um lugar apropriado ali para que essa árvore possa estar. E por isso que ela dá o seu fruto na estação própria. Então, quando, por exemplo, se vê uma árvore junto a ribeiro, ela sempre vai ter vida, porque aquele é o lugar apropriado. E quando, por exemplo, a árvore ela está em determinado lugar, embora exista um cuidado, mas existem, por exemplo, forças, ou existe alguém, por exemplo, ali tentando arrancar a árvore daquele lugar, vai fazer isso com mais facilidade, porque quando ela está ali plantada junto à ribeira, às vezes a pessoa tenta ali matar ela de um jeito ou de outro, arranca, ele pensa que arranca tudo, arranca fora, arrancamos a raiz dela, acabamos com ela. Muitas vezes não, porque as raízes elas vão para longe e começam a aparecer em lugares onde nós nem imaginamos. E por ela estar em lugar fértil, o que acontece? Depois que se arranca o tronco, aquela base, vamos chamar assim, da árvore, às vezes a própria raiz começa a brotar uma outra árvore. Isso que é interessante, isso que é rico. E algo assim que nós vimos como interessante, querido, que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós estamos ali para dar frutos, muitas coisas acontecem para que venham nos impedir de dar frutos. E como também nós acabamos de falar, nós somos plantados como que uma figueira junto à vinha, tendo que dar frutos em meio a uma população, em meio a um mundo perverso e corrupto que nós vivemos. Então o que acontece? O tempo todo, sempre tem alguém tentando neutralizar as nossas forças, sempre tem alguém tentando arrancar as nossas raízes, sempre tem alguém tentando cortar, nos podar, mas começando lá por baixo. Porque é interessante no mundo espiritual, isso nunca muda. Satanás ele tenta bater de frente com a tua vida quando ele vê que você está na presença do Senhor. Ele sabe que ali ele não vai conseguir nada. Então, normalmente ele busca as pessoas que estão mais próximas, que de certa forma, de uma maneira direta ou indireta, ele vai tentar afetar você. De uma maneira vai tentar fazer com que nós venhamos abaixar a nossa cabeça, abaixar a guarda, recuar, para que ele possa ter alguma vantagem nas nossas vidas. E quando se fala a respeito disso, querido, aqui, voltando para essa palavra, olha, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Por quê? Porque na contenda, nós sabemos que há impedimento, a oração pode ser impedida de ser chegada na presença de Deus, como também o louvor pode ser impedido de chegar na presença de Deus quando há contenda. Isso acontece até, interessante, até com relação à vida conjugal. Porque quando o marido, por exemplo, ele tem contenda, vamos supor, com a esposa, diz a palavra do Senhor, que a oração ela não chega a Deus, ou seja, é como que bloqueada a oração do homem, a oração da esposa, quando existe essa contenda, quando existe essa separação. Então, quando, por exemplo, ele continua dizendo assim, olha, e sim, deve ser brando para com todos, e apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Por que, amado? Porque se é algo diferente para trabalhar, algo difícil para se trabalhar é com pessoas. Pessoas que pensam diferente, tiveram uma cultura diferente, uma educação totalmente diferente, e têm ideias diferentes e estão trabalhando junto, muitas vezes debaixo do mesmo teto. E às vezes algo se levantam, alguém não gostou de alguma coisa, muitas vezes é motivo para que a pessoa venha a recuar, para que a pessoa não venha a se entregar da mesma maneira como estava, e de certa forma, o corpo, no caso,
ministério, né? Falando a respeito de ministério, ele passa a sentir isso. Então, para Satanás que lançou aquela semente má, isso já é alguma coisa, porque ele passa simplesmente lançando a sua semente. O que brotar para ele é lucro, porque já que ele vai sofrer no inferno, no lago de fogo, vamos dizer assim, então quantos forem com ele, para ele, bom tamanho, porque ele já vai mesmo, né? E a decisão para ele já foi tomada, ele já está julgado. E quando nós falamos a respeito desse grupo de louvor, é algo muito interessante e algo muito, eu tive uma experiência assim bem interessante, porque quando você ouve falar a respeito da parábola do semeador, você percebe que o semeador ele vai lançando a semente, mas a terra ela tem que estar sempre pronta. Nós aprendemos que quando a terra não está pronta, não adianta. O sol seca, o maligno vem, arrebata, os espinhos sufocam, enfim, porque a terra não está preparada. O que é, na verdade, o ministério de louvor? Ele vem preparando o terreno, preparando todo o ambiente para que a semente seja lançada, porque a semente é sempre boa. Então, o problema, na verdade, de Satanás não é a semente. Então, já que a semente é boa, ela vai dar frutos mesmo, então pelo menos o lugar onde ela vai ser lançada, ele deve ser prejudicado. Isso pensa o maligno. Bom, já que eu não posso contra a semente, que é a palavra de Deus e é poderosa, ela vem, produz o resultado mesmo, e causa impacto, então eu vou prejudicar pelo menos o território, o coração das pessoas. Ou seja, o louvor ele sobe, ou se canta, se entoa louvores, por exemplo, mas aqui o que toca a guitarra ele faz questão de nem olhar de lado, porque ele já acabou de discutir com o outro lá atrás. E o rapaz, o baterista, ele toca de cabeça baixa porque ele nem quer ver o que está acontecendo. E aquela contenda toda que acontece, Deus ele não abençoa. Ou seja, a terra não vai estar preparada. Semente boa, mas a terra não vai estar preparada, não dá fruto. A semente ela fica simplesmente ali como que sobre o coração da pessoa, porque é um conjunto, é uma engrenagem, não são dois cultos, né? Agora o louvor vamos passar na verdade é um culto só, culto racional ao Senhor. Um vem preparando como João Batista e Jesus, um vem preparando o caminho. Jesus, primeira palavra de Jesus é chegado ao reino de Deus, ele veio dando sequência. Então eles fizeram um papel ali em comunhão, em conjunto. Na verdade, ministério de louvor e pastor, eles trabalham exatamente juntos. E não dá, é uma engrenagem. Se faltar um dente, vai prejudicar os outros e vai desgastando até o ponto de ter que parar para manutenção, porque senão o estrago vai ser grande. Então, querido, há impedimentos para que nós venhamos a louvar ao Senhor. Só vou terminar de ler esse versículo para a gente entrar em uma determinada passagem. Ele continua dizendo assim: disciplinando com mansidão os que se opõem. Ou seja, alguém se opor e ainda eu tenho que disciplinar com mansidão. Olha só, dá vontade de pegar a vara, né? Mas a gente tem que ir com mansidão, como Moisés, o mais manso da terra, vindo com mansidão, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno, a sensatez, livrando eles dos laços do diabo, e tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Então você percebe que é um conjunto de coisas. De certa forma, o louvor ele sempre vai ser impedido, sempre vai existir impedimento. Se é uma área difícil para se trabalhar na igreja, e eu não abro mão de fazer parte desse ministério, é um ministério de louvor, um ministério assim muito difícil. Um dia eu disse, né, para minha esposa, porque desde que eu me converti, foi bem a época que eu me casei, eu disse assim a ela: eu quero um dia, quando eu estiver na frente de um trabalho, se for da vontade de Deus, eu quero estar no meio desse grupo, só para ver o que acontece, só para não esperar criar uma bola de neve para depois tentar resolver alguma coisa, mas ali estar sempre junto para resolver as coisas ali, os problemas lá desde o começo. Mas uma coisa assim bem interessante, amado, que nós vemos, eu disse para os irmãos: eu quero estar tocando nem que seja um pandeirinho meia-lua, mas eu quero estar fazendo parte disso aí, porque eu sei que isso atrai a presença de Deus. E algo assim bem interessante,
porque nós já tivemos, nesses poucos mais de 3 anos que estamos em Vila Helena, passamos sim por vários problemas. E o Senhor, desde que nós começamos aquele trabalho, o Senhor colocou um desejo no nosso coração. E de que aquele lugar seria um lugar conhecido sim, mas o louvor atrairia a atenção das pessoas para aquele lugar, através do louvor. Então significa que a raiz ali, a base para aquele trabalho, para atrair a presença de Deus e chamar a atenção de Deus para aquele lugar, isso está ligado ao louvor. E nós começamos, querido, a trabalhar exatamente nessa área. Eu falei, não, eu quero fazer parte, ainda que seja para tocar bateria, ainda que seja para estar ministrando lá de back vocal, lá atrás, não tem problema, eu quero fazer parte. E algo, só para passar para outra parte, me chamou a atenção quando eu assistia os trabalhos da Igreja Bíblica da Paz, o pastor Edson Regustini, a série Regustini, os pastores, marido e mulher. Interessante que quando o ministro de louvor ia passar a palavra para eles, sabe de onde ele saía? Ele saía lá do fundo, lá do meio do coral, e vinha para frente. Me chamou a atenção, puxa, assim, moço, isso, eu criei uma certa identidade. Eu falei, não, eu quero participar disso também. Então, desses tempos que nós estamos lá em Vila Helena, algumas coisas aconteceram. Quando nós achamos que era um momento, estávamos ali com um grupo formado e tantas coisas assim acontecendo, Deus abençoando, de certa forma, alguém que estava praticamente liderando, acabou saindo para o trabalho do segundo turno, 6x2, pior que isso não existe. E acabou perdendo o ministério de louvor, perdendo ali sua referência. Puxa vida, eu achei que seria dessa vez. E aí agora o Senhor está levantando novamente, mas levantando através de outra pessoa, porque a palavra do Senhor está escrito: se esses não clamarem, as pedras clamarão. Então quem o Senhor tiver que levantar para fazer, Ele vai fazer. Se o Saul não quiser fazer, Deus vai ungir um outro. E Samuel deixou bem claro: Deus escolheu alguém melhor que você. Deus sempre vai escolher o melhor quando alguém deixar de fazer para a glória de Deus. A obra do Senhor de maneira nenhuma vai deixar de ser feita. Pode até tardar por um período de tempo, mas o Senhor Ele vai levantar e vai fazer em nome de Jesus. Então, querido, nós aprendemos algumas coisas e o trabalho que nós estamos realizando lá, eu louvo a Deus por isso, porque nós não temos nada preso com ninguém, nós somos simplesmente prisioneiros do Senhor Jesus, estamos presos aos pés da cruz de Cristo, somente a isso. Eu louvo a Deus por isso. Nós estamos apresentando um livro de Atos, trouxe até um trabalho para o pastor Michael, comentário dos 28 capítulos de Atos, Russell Shedd, Luiz Saião, bênção pura. Mas algo assim bem interessante, que nós temos a liberdade de expor os assuntos e expor as trevas, porque para cada um o Senhor tem um ministério diferenciado, e o Senhor tem nos chamado para expor as trevas, porque Jesus disse: as coisas que eu tenho que dizer eu digo abertamente, mas Satanás sempre trabalha no oculto e totalmente oposto. Enquanto Jesus diz: vai e testemunhe, Satanás ele sempre faz ali camuflado, como que se não fosse o dedo dele que estivesse ali. Mas algo assim bem interessante, querido, porque desde que nós assumimos esse trabalho, esse trabalho de estar envolvido com o Ministério de Louvor, muitas coisas têm acontecido na nossa vida, muitas coisas no mundo espiritual, muitas coisas a gente nem comenta com a igreja, mas muitas coisas assim têm se levantado, e até mesmo fisicamente. Mas esse último acontecimento foi de ontem para hoje, essa noite. Acordo de manhã, acordo um pouco mais de 4 horas da manhã para trabalhar. Só que a gente sempre está fazendo um trabalho no outro voltado para a obra de Deus. Estava falando com os irmãos, a gente tem essa liberdade nas terças-feiras de estudo. Eu pergunto primeiro, sobre que assuntos os irmãos eles têm interesse? A Bíblia é a base, mas sobre que assuntos os irmãos têm interesse? De estar aprendendo um pouco mais. Expõe os 3, 4 assuntos, os irmãos concordam com um assunto, a gente trabalha em cima disso. E houve um tempo atrás, eu creio que acho que uns 2, 3 meses atrás, nós começamos a falar a respeito do assunto batalha espiritual. Aquilo que acontece no mundo espiritual, tomamos como base Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, mas os trabalhos assim nós também estamos expondo, e principalmente
com relação ao espírito que tem se manifestado nos nossos tempos, que é esse espírito maldito da homossexualidade, onde muitas pessoas têm passado para esse lado. Ontem até estava expondo, se os irmãos quiserem ver, né? Eu vou mostrar isso para os irmãos domingo próximo, do Bob Esponja lá, quando ele diz, né, que ele é gay. Eu falei, eu sou gay, e o que você tem a ver com isso, né? Eu sou gay, por que vocês me rejeitam? Ele começa a dançar lá junto com o outro, não sei nem o nome daquele outro lá, meio laranjinha, meio rosado. Ele aparece assim com roupa daqueles travestis mesmo, aquelas meias todas estranhas assim, salto alto, e começam os dois lá dançar umas músicas de um jeito todo afeminado. Eu falei assim, não, a igreja vai ter que saber, vai ter que botar para fora tudo que não pertence a Deus, tudo que não presta. Porque a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio para que nós não venhamos a colocar nada que é maldito debaixo do nosso teto. Nada de maldição, para que nós não venhamos a dar legalidade para o inferno, para que ele possa habitar e agir em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós conhecemos, nós precisamos colocar para fora. E algo bem interessante que vi, videogame, tantas coisas tem destruído a mente de tantas crianças. Até uma irmã da igreja, para você ter ideia, o filho dela estava passando mal. Para você ter ideia, já vamos sair desse assunto. O filho dela estava passando mal e chegou lá na casa dela e você sabe qual era o problema? Ficou há muito tempo de frente ao videogame, de frente ao aparelho lá, e o rapaz começou a ter uns negócios lá, só Deus sabe. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente ignora muitas coisas assim, sabe? E o próprio Deus, ele quer tirar para abençoar a nossa vida, a nossa casa, que às vezes nós não permitimos. E eu falei para minha esposa, de tempo em tempo a gente faz um bota fora, né? Eu falei, minha esposa, vamos fazer mais um bota fora, mais uma limpeza, que não tiver o que tiver de errado, nós vamos botar para fora em nome de Jesus, para que o Senhor possa ter liberdade para agir em nossas vidas. E de ontem para hoje, foi a última coisa que aconteceu, dessas tantas coisas aí, eu me deitei, parece que quando eu me deitei assim, sabe, estava muito cansado mesmo, fui deitar tarde, percebi uma presença assim que não é a presença de Deus. E algumas coisas assim, parecia que nem estava nesse mundo, mas parecia que estava assim muito longe. E acordei não sei quantas vezes na noite e problema. Você levanta, às vezes, para você ter ideia, a gente tem que dormir com o rádio, com o aparelho de som ligado, com o DVD lá para repetir de louvor, para que a gente possa ter um tempo de sono tranquilo. Porque você atrai a presença de Deus só para quebrar o silêncio, só para você acordar, você, sabe, mergulhando ali nas asas da adoração. Mas muitas coisas têm acontecido. Por quê, querido? Porque o inferno, na verdade, não está assim, interessado em que as pessoas conheçam a palavra de Deus. E para ele é interessante que não conheça. Parece o governo, sabe, o nosso governo. Quanto mais as pessoas forem ignorantes, melhor. E então vai passando de ano aí a garotada, dá o certificado lá na frente, se não faltar, tá bom, dá um trabalhinho lá no final do ano, vão aprovando todo mundo. Mas porque quando as pessoas elas são ignorantes, elas são manipuladas com facilidade. E nós temos feito um trabalho de conscientização, principalmente lá no trabalho. A gente grava alguns DVDs, está distribuindo para alguns irmãos, depois de um tempo de evangelismo, de bate-papo. E hoje eu estava conversando com alguém superior, né? Supervisor do setor, ele tomou aquela vacina que é maldita também, aquela coisa lá que na verdade ele introduz um vírus nas pessoas para diminuir a imunidade, parecido com aqueles rastros químicos que soltavam até pouco tempo atrás aqui, ficava a fumaça no ar, depois quando na noite descia, né, por causa do sereno, do orvalho, desce e fica para a gente respirar para diminuir a imunidade. Isso relacionado também com a redução da população mundial, que é uma das 5 metas dos Illuminati, daquele monumento que está escrito na Geórgia. Uma das metas é essa, outro trabalho escravo e mais algumas coisas aí, que a conversa vai longe. Mas eu olhei para ele assim e falei, ele falou, rapaz, eu tomei, passei mal, deu reação. Meu chefe, eu olhei para ele e falei assim, rapaz, você tomou aquele negócio? Eu não mostrei para você, que eu não passei as informações para você a respeito do propósito daquilo ali, você ainda tomou? Puxa, pois é, mas sabe o que é? Eu falei, não, eu sei o que é, você tomou o negócio. Você sabia que o Fred fez. Então, irmão, mas puxa vida, né? Pois é, você vê como não adianta simplesmente saber, tem que ter o temor, né?
de Deus, e Deus é que nos livra, mano. Deus é que nos livra. Então tantas coisas ficam inventando assim. Um dia nós vamos estar só para falar a respeito desse assunto, mas eles inventam tantas coisas. Na verdade, o noticiário, não vou entrar nesse assunto não, mas a televisão e a mídia, eles informam aquilo que eles querem que as pessoas saibam, simplesmente isso, para que eles possam manipular com facilidade. Por exemplo, eles pôr esse monte de câmera na rua, eles investem na violência, e uma das coisas que dá muito lucro para eles é droga, violência, e na área sexual, na prostituição e coisas assim, dá muito dinheiro, muito lucro para eles. Então eles nunca acabam com isso, nunca vão acabar. Pelo contrário, eles investem. Se eles quisessem acabar, a Rede Globo e tantas outras assim não incentivavam tanto, né? Mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus, esse assunto para outro dia. Mas então, querido, com relação ao impedimento da adoração, muitas coisas tentam nos impedir de adorar, de louvar o Senhor e de participar de ministrações de louvor, e quando os louvores são entoados ao Senhor, e principalmente quando Deus ele tem um plano e propósito na nossa vida, e o Senhor tem nos chamado. E algo interessante, querido, que Satanás ele não conhece a respeito do futuro, mas segundo eles trabalham muito com numerologia, principalmente no satanismo, naquela coisa toda. Então eles acabam tendo uma ideia, mas na verdade, do que aquela pessoa pode ser segundo foram seus antepassados, e eles vão fazendo uns cálculos lá. Algo assim bem interessante. Mas é interessante que quando o Senhor ele tem um plano e propósito para a nossa vida, querido, muitas e muitas coisas são impedidas, são colocadas diante de nós para nos impedir de louvar e de adorar ao Senhor e de glorificar o nome dEle. Só quero dividir com você bem rápido o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 35, quando fala a respeito de alguém que aparentemente era um ignorante, alguém que aparentemente era uma pessoa insignificante, alguém que aparentemente não representava nada. Assim como, por exemplo, quando olham para as nossas vidas, aparentemente nos julgam como ignorantes, como pessoas insignificantes, como pessoas que não representam nada. Mas vamos ver até onde vai tudo isso aí quando o Senhor Jesus entra na história. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso de número 35, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ele, Jesus, sujeito oculto, chegando ele perto de Jericó, Jericó aquela cidade fortificada, você se lembra? Onde ela foi destruída lá por Josué, onde Deus deu a vitória para Josué, para destruir aquela cidade, por causa da sua perversidade, arrogância e por aí vai. Então, chegando perto de Jericó, estava ali um cego, assentado junto ao caminho, mendigando. Poderíamos falar a respeito de cada uma dessas coisas, pelo fato de ele estar em Jericó, pelo fato de ele ser um cego, pelo fato de ele estar assentado junto ao caminho e mendigando. Não vai. Mas a questão, querido, que esse cego, esse que era deixado lá todos os dias pela manhã e assentado junto à beira do caminho, quando a pessoa está cansada de uma vida, na verdade ela se assenta e ela está junto do caminho. Você percebe que ela não está no caminho, mas ela está junto simplesmente do caminho, e ela está mendigando. Mas a questão, não vamos entrar direto nesse assunto, mas a questão é que esse cego chamado Bartimeu, e dentre os dois cegos que existiam, simplesmente Bartimeu se destaca. Se você vê no Evangelho de Mateus e Marcos também, só Bartimeu se destaca. E a questão é que Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Olha, Jesus vai passar por aqui, Bartimeu. Mas Jesus não é aquele que ressuscitou Lázaro? Jesus não é aquele que ressuscitou a filha de Jairo? Não é aquele que deu vista para outros cegos aí? Jesus não é aquele que transforma água em vinho e multiplica pães e peixes? É esse Jesus que curou o servo do centurião, é esse Jesus mesmo, Bartimeu. Esse Jesus vai estar passando por aqui. E disseram que Jesus, o Nazareno, ele estava passando, ou seja, Bartimeu, ele ouviu, porque Jesus não era acompanhado simplesmente dos 12 ou simplesmente dos 70, multidões acompanhavam Jesus, e porque ele era o centro das atenções, principalmente na época. E ele
ouviu que Jesus, o Nazareno, passava por aquele lugar. Ou seja, a única fonte que Bartimeu tinha para perceber Jesus, ele utilizou. Sabe, querido? A única fonte, Bartimeu não podia ver, Bartimeu não podia sair andando de um lugar para o outro para procurar Jesus, ele só podia ouvir. Deus nos dá tantos recursos, né, para atrair a presença de Deus. Deus nos dá tantos recursos, mas Bartimeu só tinha um, ele tinha só os seus ouvidos, e ele ouviu que Jesus passava. Ele podia pensar muito bem assim: Jesus está passando aqui, bom, né? Deixa Jesus passar, deixa ele fazer a obra. Ó Jesus, que o Pai te abençoe. E continuar cego para a vida toda, e a Bíblia nem ia falar nele, eu creio isso. Mas quando ele ouviu falar que Jesus, o Nazareno, ia passar naquele lugar, a palavra do Senhor diz no verso 38, então ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego entrou no desespero. Quando você fala clamor, aquele grito que sai lá do fundo da alma, como quem diz assim: essa é a minha única oportunidade, eu não posso perder, eu vou dar tudo que eu tenho. E ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar de certa forma que ele incomodou as pessoas que estavam à volta de Jesus. E os que iam passando repreendiam para que se calassem. E é aí que eu quero chegar. Sabe, querido, quando muitas vezes nós somos impedidos, ou tentam muitas vezes nos impedir de atrair a presença de Jesus, e nós vemos como pessoas, na verdade, usadas pelo próprio diabo para impedir alguém. Porque quem é que pode impedir alguém de chegar até Jesus? Quem é que pode? Certa vez os discípulos estavam tentando impedir as crianças de chegar até Jesus. Jesus falou assim: deixa para lá. Deixa elas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Para com essa história aí. Deixa elas virem até mim. Então, eles tentando impedir Bartimeu para que ele se calasse, para que ele não clamasse, ou seja, para que o Senhor não voltasse a sua atenção para ele, porque aparentemente era alguém insignificante. Talvez se um rei ou se alguém importante chegasse naquele lugar, talvez seria diferente, né? Não, abra um espaço aí, porque o rei vai passar, ele quer ver Jesus. Mas para Bartimeu queriam fechar as portas. A Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Ele é o dono, querido, Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. E tentaram calar na boca de Bartimeu. Ele poderia dizer assim: puxa, mas eu sou um cego indefeso. Se eu não ficar quieto, se eu não me calar, olha só, o que será que vão fazer comigo? Vou levar por lugares que eu nem sei. Melhor eu ficar no meu canto. E alguns dizem assim, queridos, covardes dizem isso. Eu dizia muito isso quando eu não tinha Jesus. Melhor um gatinho vivo do que um leão morto, né? Melhor um covarde aqui do meu canto do que um soldado lá esticado no chão, né? Porque já morreu. Mas eu quero dizer para você, o apóstolo Pedro mesmo diz isso: se for para perecer, que seja como cristão. Aleluia. Como quem busca a presença do Pai, como quem busca e invoca a presença do Senhor. Mas ele, o que ele fez, querido? Ele clamou mais ainda, porque aquilo serviu como obstáculo, mas ele subiu naquele obstáculo para se aproximar mais ainda de Deus. Aquilo serviu como barreira, mas ele ultrapassou aquelas barreiras. E ele clamou mais ainda, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até o ponto de Jesus ouvir e Jesus parar. E é interessante que nós não temos outro objetivo senão atrair a presença de Jesus. Seja através do louvor, querido, seja através da ministração da palavra de Deus, para que pessoas sejam transformadas. Da nossa vida, ela consiste nisso, em atrair a presença de Deus para cada um de nós. Porque, como diz o Salmo de número 8, quem somos nós? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para que o Senhor de mim se lembre? Fizesses um pouco menor do que os anjos, mas de honra e glória nos coroasse. Quem somos nós para que o Senhor de nós se lembre? Bichinho de Jacó, minúsculo, insignificante aos olhos dos homens. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você, querido? Diante do mundo nós não somos nada. Diante do império das trevas nós não somos nada. Diante daquele que tenta nos destruir. Mas é o Senhor Deus que nos levanta.
É o Senhor Deus que nos põe de pé. É o Senhor Deus que põe temor no coração das pessoas com relação às nossas vidas. E as pessoas passam a temer a cada um de nós por causa do Deus que nós temos. Tudo isso, querido, é o Senhor que faz. E Ele nos faz ser mais que vencedores por isso. Então Bartimeu, querido, ele começou a falar, ele começou a invocar o Senhor e a clamar mais e mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Mas que história é essa? Misericórdia? Misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Lamentações capítulo 3 fala a respeito disso. Nós sabemos que Deus também amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, e nós sabemos também disso. Sabemos que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Nós também sabemos disso, que quando nós fazemos para Ele, cuidamos dele, Ele cuida das nossas vidas, nós sabemos. Mas nós queremos falar isso em palavras. Nós queremos dizer assim como está escrito em Jeremias: clamar a Ele, porque está escrito: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, mas nós vamos continuar clamando a Ele, dizendo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, das nossas famílias. Nos abençoa, Senhor. Abençoa os irmãos da igreja, Senhor. Sustenta, Deus, o ministério que o Senhor tem colocado, Deus, nas nossas mãos, porque é para o Teu louvor, Deus, é para a Tua glória. Sustenta, Deus, nossas vidas em louvor e adoração, porque o nosso desejo é atrair a Tua presença. Aleluia. E querido, Jesus parou e Jesus foi até Bartimeu. Ou melhor, Jesus parou e Jesus disse: olha, traga o cego. Tragam ele até mim. Ele chegou diante de Jesus, foi apresentado. Jesus falou assim para ele: o que você quer que eu te faça, rapaz? Por que esse desespero? O que você quer que eu te faça? Bartimeu disse assim para ele: foi o objetivo daquilo que ele queria. Porque a palavra do Senhor diz, através do Senhor Jesus, Tiago também fala a respeito disso, que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O pastor disse a procedência maligna. Elias, tempo atrás, amando de Deus, disse: olha para o povo, olha, se vocês querem servir a Baal, não sirvam a Baal. A liberdade é de vocês, sirvam a Baal, vão com Baal. Mas se vocês querem o Senhor para a vida de vocês, então sirvam ao Senhor. E o povo então resolveu servir a Deus por causa dessa palavra. E Bartimeu, ele foi bem claro para Jesus. Ele disse assim: Senhor, eu quero ver, ou que eu veja. O que Bartimeu queria ver? Sabe, irmãos, a pessoa que não enxerga, ela não tem condição de ir em lugar nenhum. É por isso que o tempo todo que tentam tirar a nossa visão a respeito daquilo que Deus tem colocado nas nossas próprias mãos. O inimigo das nossas almas trabalha muito pesado com relação à nossa visão. Com relação à nossa visão. Cruzei os braços esses dias e fiquei mais de meia hora, eu acho, olhando lá para o espaço onde o Senhor prometeu para nós que ele seria um lugar de adoração maior, né, daquele terreno todo lá. Cruzei os braços e fiquei só imaginando aquele espaço, daquelas paredinhas de 6 metros de altura, aquele som todo lá para louvar o nome do Senhor. Uns versículos escritos na parede, porque é para Jesus, vamos fazer a pessoa se lembrar de Jesus até quando olha para as paredes. Porque aqui tem uns cristãos dispersos na igreja, mano, que tá o pessoal adorando a Deus, tá os irmãos adorando ao Senhor, está lá olhando para as paredes, tá olhando para o tempo. Então a gente vai botar uns versículos assim espalhados, porque a gente pega até esses. Está olhando para as paredes: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz viver de espaços que justamente. Então a gente vai pegar até esses aí. Bota uns versículos assim: pastor, mas para que esses versículos em cima? Não, deixa lá. É útil, deixa lá. Os demais desavisados vão começar a olhar para cima assim para tentar contar os fogos. Eles vão olhar: Jesus é o Senhor, ontem, hoje, eternamente. Olha só. Até esses aí vão ser laçados em nome de Jesus. Mas, querido, eu estava lá olhando e meditando naquilo que o Senhor tinha dito para nós, e a gente olha para a arrecadação da igreja esse mês, caiu pela metade. Eu falei assim: não é possível, não é possível, pela metade. Eu falei assim: não tem problema, o Senhor tem nos dado emprego, trabalho, o Senhor tem nos sustentado. De certa forma, se vem de Deus, então Deus vai honrar. E é interessante que muitas... O bispo Aguinaldo,
de uma maneira muito sábia, ele colocou na primeira apostila de escatologia, nessa na outra, um comentário a respeito desse assunto, quando ele falava a respeito de anticristo. Eu achei muito interessante. Eu vou pôr de novo essa palavra no mural de avisos. Ele comparou o seguinte: as pessoas assim que da igreja, estou falando lá de Vila Velha, das pessoas que não são dizimistas, né, daquelas que na verdade se opõem, né, porque é a palavra de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho, na verdade, as pessoas contribuem para o crescimento da obra, e essa é a obra de Deus, a obra de Cristo. Mas a obra do anticristo é oposta. Ele se opõe a tudo que vem de Deus, tudo que vem do Senhor, tudo que se chama Deus. Então ele escreveu lá na apostila, até grifei, que aquele que não é dizimista, não é ofertante, aquele que não é ingrato ao Senhor por aquilo que faz, né, por aquilo que o Senhor faz, e enfim, na verdade ele é considerado como anticristo também. Eu fiquei dias pensando nisso, falei, meu Deus. E ele continuou explicando embaixo, porque automaticamente, direto ou indiretamente, ele se opõe à obra de Cristo. Porque a obra de Cristo começou com pessoas doando diante do Senhor para que o ministério venha crescer, permanecer e enfim, chegar até nós. E olha só que interessante, não tinha pensado nisso. Porque o anticristo é o anticristo vai se manifestar em muito breve, mas João fala a respeito dos anticristos que se manifestam, né? E até mesmo os dentro da igreja. Qualquer dia a gente vai ter uma conversinha dessa lá em Vila Helena, conversa assim mais séria com relação a esse assunto. Mas aqui, querido, eles tentaram barrar Bartimeu, eles tentaram fazer Bartimeu permanecesse cego. Por quê? Porque lá na frente, olha só o que ia acontecer. E Jesus disse para Bartimeu, quando ele disse, eu quero ver, Jesus disse a ele, vai, a tua fé te salvou. A palavra do Senhor está escrito que logo Bartimeu viu, e Bartimeu passou a seguir. Mas Bartimeu passou a seguir não de maneira comum como os outros estavam seguindo, mas Bartimeu passou a seguir Jesus, glorificando, e ele dava louvores a Deus. Falei, está explicado porque alguns ali colocaram como opositores diante de Bartimeu, porque lá na frente o nome de Jesus ia ser louvado e ser glorificado. Aleluia. Sabe, querido? Isso aconteceu também com Sansão. Você lembra quando prenderam Sansão? Uma das primeiras coisas que fizeram com Sansão era vazar os seus olhos, furaram os olhos de Sansão. Sabe para quê? Para que ele não pudesse ver. Sabe, querido? E às vezes a gente vê tantas coisas, tantas pessoas que tinham tantas visões com relação, até mesmo a ministério de louvor, até mesmo com relação ao trabalho na igreja do Senhor. Tantas pessoas que tinham tantas visões, mas passa o tempo e você percebe que a pessoa já não tem mais essa visão. Você fala, mas o que será que aconteceu? Será que Deus mudou? Deus não muda? O que será que aconteceu? A visão foi tirada. Quem tira a visão? Deus? Não, Deus não tira a visão, Ele dá a visão. E Ele dá o respaldo, mas a pessoa, quando ela começa a dar ouvidos para terceiros, como Adão e Eva começou a dar ouvidos para a serpente incorporada, lá Satanás incorporou na serpente lá no jardim do Éden, o que acontece? A visão não perde, a visão da obediência, ela vai embora. Deus falou para não comer, eu não vou comer. Não, mas Deus não quis, só para vocês não serem igual a ele, serpente, não vem com história furada, não. Deus falou para não comer, eu não vou comer, é o paraíso de Deus aqui, quem manda ele. Então você vai, não sei se rastejar, se andar, se voar, não sei, vai fazer suas artes para lá. Eu vou continuar temendo ao meu Deus. Mas o que acontece, querido? Ao passar do tempo a visão ela se acaba. E às vezes até alguns pastores, a gente começa a conversar a respeito disso. É interessante, você fala assim, só para encerrar, é interessante que a gente fala assim, pastor, e aí? E o trabalho? E a visão? Como é que está? Aí quando o sujeito ele passa a mão na cabeça, ele fala, então, sabe o que é? Irmão, vem bomba, você vê que a visão já foi. Quando fala, sabe o que é porque é complicado. Você fala, mano, fala que esses ouvidos já ouviram tantas coisas, mas pode falar essa também. Deus está preparando esses ouvidos para ouvir um monte de coisa aí. Mas, então, querido, a visão nossa, ela não pode perder de nós queremos ver nossa família salva. A nossa visão, ela não pode, querido, se perder pelo fato de nós queremos sempre o melhor para nós, nosso trabalho. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe o nosso trabalho, sim, para que, como o pastor Marco disse, para que nós venhamos a investir na obra de Deus. Muitas coisas acontecem porque quando a gente ora, na verdade, não é só Deus e os anjos que ouvem, as pessoas que estão próximas. No mundo espiritual, no vídeo de testemunho, Satanás também ouve, nas nossas orações, os demônios também. Então, na verdade, tantas coisas elas
tentam se levantar para se opor, para que o nome de Jesus não seja glorificado através das nossas vidas. Se coloca de pé por um instante, deixa eu fazer uma pergunta para você. Glória a Deus. Diante da visão que o Senhor tem dado para você, o que você tem feito, querido? Você tem dado ouvido a tantos impedimentos com relação ao crescimento da obra? Você tem dado ouvidos para isso? Porque eu creio que isso não vem de Deus. Você tem dado ouvidos para isso, ou você tem continuado a dar ouvidos ao Senhor, ao plano e ao propósito dele, sabendo que Deus não muda? Deus diz, Deus é quem vela e zela pela tua palavra. Glória a Deus. O que você tem feito, querido, com relação a isso? Com relação a quando dizem para você que você não vai chegar a lugar nenhum, que aquele trabalho não vai crescer. Não, olha, é melhor você, sabe, melhor você fechar, melhor você fazer que nem as pessoas do mundo aí fazem. Montam um ringue lá dentro da igreja, dão instruções de luta, como alguns fazem aí, de boxe, tá? Para atrair jovem, tantas coisas assim. Antes de você fechar os seus olhos, deixa eu falar uma coisa para você, com os olhos abertos, com entendimento também. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava assistindo algo esses dias atrás, acho que uns 2 dias atrás, no canal da internet. Você baixa o programa Mega Cubo, né? Lá você vai fazendo propaganda. Lá você vai assistir alguns canais, tem lá vários canais que você assiste pela internet. Se você clica em religiosos, assim, aparecem muitos canais cristãos, assim, até mesmo. E alguns você assiste direto assim ao vivo, algumas programações gravadas, outros você assiste direto. Eu estava assistindo na HIT, o programa Vejam Só, que é um programa de entrevista, de debate, de entrevista, pessoas ligam perguntando algumas coisas lá, mas também pastores de ministérios, enfim. Pastor, olha só, aquilo que às vezes a gente está caminhando assim, aparentemente não tem nada nem ninguém, parece ser o último recurso. Aí Satanás vem para a sua casa, o que está perecendo? Você não é filho de Deus? Para que essas pedras se transformem em pães, vai do seu jeito. O importante é encher a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Tinha um pastor lá, é chato chamar de pastor porque a gente acaba desonrando a classe, né? Mas tinha um lá, né, que ele era treinador, ele fazia um trabalho com jovens na igreja para atrair as pessoas. Ele era treinador daqueles lutadores MMA, né? UFC. Ele era treinador. E o entrevistador perguntou assim para ele: mas e aí, como que é isso? Não, lá na igreja lá tem um espaço lá, à parte, tem um altar, tem um espaço à parte lá. Então os irmãos, eles, depois do culto, né, eles vão lá, porque é um esporte, né? O entrevistador falou assim: mas desse esporte sai sangue, né? Então os irmãos assim, mais irados chegam lá para... Não, o esporte tem contato, é assim mesmo, no esporte a gente vai lá e tal. O que você é lá? Não, eu sou instrutor, o pastor é instrutor de luta do ringue dentro da igreja. E ele falou assim, o entrevistador, que é pastor também, falou assim: mas me diz uma coisa, Jesus falou uma coisa bem interessante, eu queria saber de você. Jesus falou assim que quando a gente apanha uma face, a gente tem que vir a outra. Mas parece que não é bem isso que acontece, né, na luta. Porque ele apanha uma face, ele quer matar o outro, né? E ele, então, rapaz, mas é coisa do esporte. Ele vai aqui, cheio de jovem, para atrair jovem. A palavra de Deus parece que não é o suficiente mais. Pessoas acreditam que não é o suficiente mais para atrair as pessoas. E se não for a palavra de Deus, querido, que não seja mais nada. Já pensou se Jesus, quando o jovem rico virou as costas para ele, ele falasse assim: não, vamos lá, vira o bonezinho para trás, vamos lá, vamos fazer um negócio interessante, um lance legal, você vai estar comigo, você vai estar numa boa, vamos, o que você quer, o que você gosta? O skate está aqui, ó, vamos lá, você anda comigo, vai andando de skate enquanto o pessoal está andando. Virou as costas para Jesus. Ou seja, se Jesus não for o suficiente para as nossas vidas, nada mais é. Amém, querido? Ele que sustenta cada um de nós. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos e ore, querido, para que a visão que o Senhor te deu, para que ela possa permanecer e que você possa permanecer com os teus olhos abertos para o autor e o consumador da tua fé. Oh Deus, Senhor amado, Deus e Pai querido, Deus que abre as visões, Deus que cura os cegos. E quando nós falamos, Senhor, em cegos, Pai, nós não falamos, Senhor, só em cegos, Senhor,
fisicamente, Deus, mas nós falamos, ó Deus, a Ti, da pior cegueira que existe, Deus, da cegueira espiritual. Oh, Pai Santo, quando nós achamos, Deus, ou quando muitas vezes se pensa, Deus, que a Tua palavra, ela perdeu efeito. Quando muitas vezes, Deus, se pensa, Pai, que a Tua palavra, Senhor, passou a ser vã, passou a se tornar vã, porque muitos deixaram de crer, porque muitos não vêm até a Ti, Pai Santo, mas nós sabemos, Deus, muito bem, Pai, que muitos impedimentos, eles são sim, Pai, são colocados, oh, Pai Santo, mas nós sabemos que através até mesmo desses impedimentos, muitos dos seus são provados, e o Senhor é aquele que prova, para lá na frente aprovar, para lá na frente nos dar o certificado de fiel. Pai Santo, nós te damos graças, Deus, até pelas provações, Pai, porque está escrito na Tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Teu propósito. E nós, Deus, nos colocamos, Deus, nessa condição. E nós, Deus, estamos, Deus, com os nossos olhos abertos para Ti, ó Pai. Oh, Deus, para que a nossa visão, Pai, não venha a diminuir com relação ao Teu chamado. Para que a nossa visão, Deus, não venha a diminuir com relação àquilo que o Senhor já nos falou, com relação àquilo que o Senhor já nos mostrou, Deus, que o Senhor faria, Deus, a respeito das nossas vidas. Sabemos, Deus, que nesse caminho, nessa caminhada, muitos, Deus, não creem, muitos, Deus, voltam atrás, muitos, Deus, passam a adotar outros métodos humanos, começam a construir arcas, Deus, conforme a sua plana, o seu planejamento. Começa, Deus, a caminhar, não com aquela cruz que o Senhor mesmo diz: quem quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas ele faz a sua própria cruz e ele começa a andar conforme os seus próprios caminhos. Deus, que a nossa visão, Pai Santo, não venha a ser diminuída, Pai, mas para que a nossa visão venha a permanecer diante da presença do Senhor. Porque, Deus, nós queremos continuar enxergando o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não queremos, Deus, perder o Senhor de vista, mas nós queremos estar sempre olhando para o Senhor, porque nós sabemos que quando nós olhamos para o Senhor, nós conseguimos caminhar sobre as águas. Nós sabemos, Deus, que quando nós estamos olhando para o Senhor, o vento vem, bate, os rios vem contra aquela casa, mas ela não cai porque está firmada em Ti. Quando nós estamos, ó Deus, olhando para Ti, Pai, nós não precisamos temer nem a morte, porque até a morte, Deus, é uma passagem para que nós venhamos a nos encontrar contigo, e a nossa vida pertence ao Senhor. Então recebe, Deus, as nossas vidas na Tua presença nessa noite, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. É minha oração, te louvando, te agradecendo. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não deixa que impeçam o teu louvor. Não deixa que a tua adoração seja impedida de chegar até a presença de Deus. Deus te deu vida, Deus te deu voz, foi para você louvar o nome dele. Tudo que Deus nos deu foi para o louvor e para a glória do nome de Deus. Faça isso, faça o melhor para Deus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Palavra, pastor Marcos. Agradecendo, Senhor, pela vida do pastor Paulo. Senhor, continue abençoando grandemente a vida dele, meu Pai. Hoje ele foi mais uma vez o canal, o vaso, o instrumento, Senhor, para alimentar as nossas almas e o nosso espírito, Senhor, meditando na Tua palavra, aplicando os Teus textos, as suas histórias, Senhor, que são reais, vivas e verdadeiras, que ainda transforma a vida, que ainda dá visão para o Teu povo, meu Pai. Abençoe, Senhor, grandemente a vida dele, meu Pai. Que ele seja, Senhor, essa comunhão gostosa, meu Pai, essa harmonia de irmão, de igreja, que o Senhor tem colocado na nossa vida, meu Pai. Que hoje esse culto, meu Pai, foi um culto racional, foi um culto, meu Deus, que nós entendemos, compreendemos da aplicação da Tua palavra, meu Pai. O diabo quer nos impedir de Te adorar, Senhor. O diabo quer nos impedir de Te servir, meu Pai. O diabo quer impedir de recebermos a Tua semente, que é a Tua palavra, meu Pai. A todo impedimento de Satanás e os demônios caiam por terra, em nome de Jesus Cristo, porque nenhuma força do mal, nenhuma entidade maligna vão impedir que o nosso coração de se aproximar-se diante de Deus, para prostrar-se diante dele e adorá-lo na beleza
cruz de Jesus, porque o nosso coração está o nome daquele que reina sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós agradecemos por esse culto maravilhoso, tremendo, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, que está aqui no nosso meio. Que a doce e íntima comunhão com o teu Santo Espírito esteja conosco todos os dias. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto e nos dê a paz. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor esteja conosco para o todo e sempre. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Bem trabalhando esse mundo das orações, esse caminhado da porta, esse mundo aí que a gente faz, também o propósito da oração de as palavras mais detalhada, mais pensada, vai te ajudar. Deus abençoe, viu? Obrigado. Faz pra Deus. Agora eu sou cedo, vou tentar dormir em casa. Guarda lá na frente do carro. Vai. Deus abençoe.